Esse vídeo é um registro do desenvolvimento de um driver CanOpen para Linux que vai rodar dentro de uma Verdin da Toradex, que é uma placa com um processador da NXP de um ARM64 que roda Linux e tem dois canais CAN nativos que eu vou agora fazer para o canal CAN 0. Então, inicialmente a gente entra no site da Toradex, entra aqui na parte de desenvolvimento. Vamos conhecer, vamos dar o Setup My Device, que é para a gente preparar a placa para ser programada. O módulo escolhido é o Verdin IMX8M Plus, sem Wi-Fi. Esse quadradinho que aparece aqui ele é Wi-Fi e a placa que foi comprada não tem Wi-Fi, mas a placa base dela tem acesso à internet, que vai ser aqui a próxima escolha, que é essa Dahlia Carrier Board, que tem alguns canais USB, tem um USB de debug e tem também aqui o RJ45 para conectar na Ethernet. Essa placa da Verdin, esse ambiente de desenvolvimento só funciona pela rede. Ele precisa estar conectado à internet para funcionar. Então, é importante ter um cabo RJ45 ali pronto para ser conectado e ter acesso à internet. Dá para fazer offline, mas é bem mais complicado. Então, a placa base é essa Dahlia Carrier Board e nosso sistema é o Windows. Eu vou partir do princípio que esse vídeo ele vai relatar mais a parte do desenvolvimento do driver CAN. Não vou focar tanto aqui nessa parte da Toradex, porque basta seguir o tutorial. O tutorial é muito fácil, é, é, é bem estruturado esse tutorial, pelo menos essa parte do começo. Depois fica um pouquinho complicado, né? Fica meio perdido. Os links levam para um lugar, levam para outro, fica bem confuso. Por isso, inclusive, que eu estou criando esse vídeo, né? Mas eu vou partir a partir esse vídeo, ele começa a partir do momento em que já está funcionando o ambiente de programação pelo VS Code. Eu vou chegar lá. Mas então, seguindo o tutorial aqui, ele ensina a conectar os cabos. A nossa placa não tem Wi-Fi. Depois ele ensina a instalar o sistema operacional. Ele já vem de fábrica, basta ligar e vai acessar pelo USB. Aí você conecta no USB. Ele vai aparecer essa tela aqui para você, ou você conecta alguma coisa pelo HDMI. Conecta um monitor na saída HDMI, ele vai aparecer essa tela. Ou se você acessar pelo SSH, desculpa, o SSH não, pelo VNC, você também consegue. Só que daí você tem que ver um jeito de descobrir o endereço IP, né? Aqui ele ensina como inicializar o sistema operacional. Em seguida, ele ensina como conectar. É interessante essa parte de conectar, porque você consegue se conectar pelo alias, eu não lembro qual que é o nome disso daqui, mas você não precisa achar o endereço IP, você encontra o nome do processador na rede, você consegue encontrar ele na rede. E como isso é montado? Ele ensina aqui, ó, você pega o serial number que está na placa, o serial number está salvo, deixa eu achar onde ele está salvo aqui. O serial number da minha placa, eu tirei uma foto aqui, o serial number é esse número aqui, ó, verdinho, MX8P, e é esse número. Aí como que você monta esse código que você vai acessar pelo SSH ou eu acredito que encontra pelo VNC também. Você pega a família, verdinho, processador IMX8MP e o serial number que é aquele número. Montando, ele vai ficar da seguinte forma. Montando o nome do meu, ele vai ficar da seguinte forma. Verdinho, como eu disse, IMX8MP, que é a plus, e o serial. Tendo esse nome, eu consigo entrar no put, por exemplo, put. Aqui eu já deixei salvo. Ó. Pelo SSH, eu me conecto a esse nome, que foi gerado, porta 22. Se eu der um open, é que minha placa agora está desligada, né? Deixa eu já deixar ela ligada aqui, que eu já mostro que ela se conecta. Mas então, desse jeito eu consigo me conectar via SSH, via VNC. Aqui ele ensina como que faz no put. Basta seguir esse tutorial, é bem direto. A parte do Wi-Fi a gente não vai utilizar. Próximos passos, vou passar rapidamente por isso aqui. Esse aqui ele ensina como fazer uma aplicação demo. Essa aplicação demo eu vou mostrar só para não, porque é muito rápido. Depois que você instala a primeira vez o aplicativo, ele fica mostrando essa imagem no monitor.
ou no VNC. Aí basta você entrar no site da Torizon, criar uma conta, digitar aquele número ali, ele se conecta, aí vai mudar para essa tela aqui na sua Verdinho, ou no seu HDMI, ou no seu VNC. Aí você consegue rodar aplicativos demo. Eu rodei só para ver, mas você não faz nada. Você baixa do site um projeto pronto e roda. Não é interessante para a gente. O interessante para a gente é Build, Deploy, Remotely Debug Application. Então, nessa parte aqui é um pouquinho obscuro, onde tem que... aqui, ó, esse link. Tudo é desenvolvido no VS Code, utilizando o cabo Ethernet. Então, clicando nesse primeiro link aqui, ó, agora que eu vi que está aparecendo aqui. Clicando nesse primeiro link, aqui é Build Environment do Torizon, você clica aqui. Por isso que esse site é meio complicado. Você clica num link, tem 1000 passos que levam para outro 1000 passos, aí você acaba se perdendo. Mas nessa página aqui, Setup do Torizon IDE, esse vídeo aqui é muito simples, basta seguir passo a passo. O que esse vídeo ele vai mostrar? Você instala, vamos dizer, num computador que está limpo, não tem o WSL instalado, que é o Linux que roda lá nativamente no Windows, né? Não tem WSL instalado, não tem VS Code. Aí nesse vídeo ele baixa o VS Code, vou abrir o vídeo aqui. Hey everyone, Matheus Castelo here and today... Ele vai, deixa eu abrir no YouTube mesmo. Vou deixar no mudo, o que ele vai fazer? Ó, ele vai primeiro instalar o VS Code, basta baixar do site da Microsoft. Depois ele vai baixar esse Torizon IDE. Vai baixar esse Torizon IDE Extension aqui. Essa extensão já é da própria Torizon, que é para você desenvolver preparar o ambiente para o desenvolvimento do seu software. Então, baixou isso daqui, instala, aí vai aparecer aquele quadradinho, você clica ali e vai ter esse botão de verificação. Ele vai dar, vou adiantar aqui um pouquinho, ele explica aqui o que é cada coisa. Aí vai ter esse botão, Verify. Aí esse botão de verificar, vou adiantar aqui um pouquinho. Você tem que dar OK, ele vai rodar um script ali, ele vai começar a verificar o que tem instalado, o que não tem. Aí vai ver que o WSL não está instalado. Aí ele vai pedir para instalar, é tudo bem direto, muito fácil, basta seguir. Aí ele reinicia o computador, entra novamente, vai rodar de novo a mesma verificação. Aí agora falta instalar o Torizon WSL. O que é isso? Que é isso? É como é que fala? Não é distribuição do Linux, é uma versão do Linux da Torizon que é para utilizar nas placas Verdinho. Então, faz a verificação de novo, ele vai instalar, aí depois ele vai configurar. Aí, nesse momento que é importante, você vai criar uma pasta dentro do seu WSL, do Linux do Torizon que roda no seu WSL. É importante não colocar nenhum caractere especial. Eu fiz a besteira de botar marcel.lucas e deu um problema porque eu tive que desinstalar a máquina virtual do Windows. Nossa, eu perdi um dia para conseguir voltar esse setup. Não põe nem nada de caractere especial, faz um negócio simples. Põe uma senha qualquer, Torizon pode ser, o root. Uma senha simples. Continua aqui, depois que configurou, ele vai dar OK em tudo, o ambiente já está pronto. Aqui ele vai ensinar um exemplo. Se você vier aqui conectar ao Torizon, né? Aqui vai aparecer a Verdin, nessa tela aqui. Vai aparecer a Verdin na rede, demora um pouquinho para encontrar, mas uma hora encontra. Aí você se conecta a ela, vamos adiantar aqui um pouquinho. Olha lá, apareceu para ele, o Raspberry Pi que ele está usando, conectou. E agora ele vai fazer um New Torizon Project, provavelmente. Aí ele vai fazer em Python, mas o exemplo o que a gente vai utilizar aqui é o CMake, né? Aqui é o CMake, não, desculpa, a gente vai usar o Makefile, que é esse daqui. Vai criar um Makefile já no ambiente do Torizon, um Hello World pronto para você, é muito simples. Aqui ele testa com Python, adiantando aqui, aí você pede para compilar, ele vai criar um Docker. Esse Docker, o que é? Você roda uma aplicação que tem todas as dependências, uma aplicação praticamente isolada dentro do sistema operacional, onde ele baixa todas as dependências, ele cria um arquivo executável que tem tudo que você precisa. Você não precisa instalar nada no sistema operacional da Torizon ali para rodar a sua aplicação. Por exemplo, eu vou utilizar o CAN. Então, eu não preciso baixar as ferramentas do CanOpen ou baixar nada dos comandos CAN na minha Torizon. Eu deixo o sistema operacional ali
zerado, sem nenhuma alteração. E eu crio um Docker, onde pelo Docker eu já vou ter instalado as ferramentas do CAN que eu vou utilizar no CanOpen. Por exemplo, ifconfig, essas coisas assim, você consegue já instalar no Docker. Então, o Docker é um arquivo executável que tem tudo o que ele precisa, inclusive drive, etc. É isso que ele faz aqui, funcionou aqui o Hello World dele, esse é o arquivo, esse é o setup do ambiente, esse passo aqui é muito importante. A partir daqui, esse site aqui já começa a ficar bem confuso, então eu vou ser bem direto agora. Estou com a minha Torizon aqui ligada, ela tem uma fonte e o cabo RJ45, ela já tem alguns programas ali rodando, eu vou mostrar como se conecta nela pelo put. Lembra do nome que foi criado, verdinho, MX8MP. Dou um open, apareceu aqui, ó, login. Para fazer o login é Torizon e a senha é root. Beleza, estou dentro da minha placa. Aqui, ó, já estou dentro da minha placa. Se eu dar um ls aqui, cd 2 pontos, ls, estou dentro do meu Linux. Então, minha placa já está conectando tudo isso daqui via SSH, ou seja, via RJ45. Não tem cabo USB, não tem nada ligado, só via RJ45. Conectei na minha rede, na mesma rede que está meu computador, ele consegue achar. Então, beleza. Agora, vamos então, agora que minha placa então, está conectada, seguir os primeiros passos aí do Quick Start, Setup the Environment, consegui rodar uma aplicação, que é esse aqui que ele faz, né? Vamos criar um novo projeto então no VS Code. O meu VS Code já tem tudo instalado, né? O ambiente do Torizon, ele inicializa aqui, ó. Vamos ver. Já tem o Torizon aqui, a extensão do Torizon instalada. O WSL do Torizon já está instalado aqui. Eu gosto de fazer isso. Clicar e dar um connect aqui no Torizon, no WSL do Torizon, que daí todo o meu VS Code vai ficar ali no ambiente do Torizon, certo? Para eu começar a desenvolver. Se eu vier aqui na extensão Torizon, ele vai executar aqui alguns scripts, vai aparecer um terminal. Vamos ver, vai estar pensando aqui um pouquinho. Olha lá, começou a rodar algumas coisas, ele vai aparecer para eu habilitar um PowerShell. Para habilitar não, para eu permitir uma execução do PowerShell. Não apareceu? Bom, o meu Torizon aqui já está rodando. Ótimo. Acho que é quando eu der um new project, aí ele vai começar a executar. Nesse momento, o que está acontecendo aqui? Ele está procurando a minha plaquinha Torizon. Vou botar ele para procurar de novo. Isso aqui é meio demorado e é automático. Ele vai ficar procurando na rede se tem alguma plaquinha olha lá, conectou. Achou a minha plaquinha na rede. Ó. Basta eu clicar aqui, connect. Pede meu usuário, Torizon, senha root. A senha padrão é Torizon. O usuário senha padrão é Torizon. Agora está tentando se conectar. Esse é o IP da minha placa. Ele demora um pouquinho, mas já ele aparece aqui. Encontrou duas aqui. Connected. Aqui, ó. Não sei porque encontrou duas, mas essa aqui conectou. Eu já clico aqui, põe set default. Dou 2 cliques. Device not reached. Será que isso aqui é errado? Ah, não. É errado. É a de baixo ali que é a verdadeira. Provavelmente a que estava ali é alguma antiga. Então vamos conectar essa de baixo. Tem dessas, né? Não sei por que aparece duas, mas aparece. Enable to write no workspace. Torizon root. Tá tentando se conectar. Conectou. Agora parece que tá tudo ok. Se eu der set as default. Olha lá. Agora tá Docker host, ou seja, os meus Dockers vão para essa placa. Vamos criar nosso primeiro projeto então. Tudo começa com o Hello World, né? Então, vem aqui em Arquivos, Explorer, New Torizon Project. Naquele vídeo ele faz com Python, né? Mas eu vou fazer com Makefile.
Então, eu clico aqui que vai ser um C, C++ com Makefile. O nome vai ser Video Canopy Linux. Container name vai ser o mesmo, ó, sem caractere especial, sem letra maiúscula, sem nada. Se eu colocar uma letra maiúscula aqui, ó, eu já reclamo, tá vendo? Melhor não colocar nenhuma letra maiúscula. E a minha pasta de projeto vai ser essa, Home Marshall Projects. Como é que eu sei onde está essa pasta? Se eu vier aqui no terminal do WSL, tá aqui, ó, terminal, e digitar, opa, cliquei em alguma coisa aqui. Não consigo sair disso aqui. Consegui. Se eu digitar explorer.exe, dá um espaço, ponto, e apertar o Enter, eu abro uma janela do meu Explorer dentro da minha máquina virtual, com o Linux rodando aqui. E aqui eu tenho já algumas coisas que eu já rodei aqui, né? Teste com Docker, teste com Linux. E eu criei essa pasta Projects que por enquanto... aqui é o projeto que eu vou me basear, que eu já fiz funcionar, né? Que é esse Canopy Linux Makefile V3, Canopy no Linux, usando Makefile, a versão 3, porque foi a terceira que deu certo, né? Então, voltando aqui na criação do projeto, esse vai ser o nome, a pasta vai ser Projects, Create Project. Ele vai começar a executar aqui um monte de coisa no terminal. Acredito que agora ele vai pedir para executar, habilitar o Windows PowerShell, que ele vai pedir para executar alguma coisa aqui. Vamos lá, vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, vou só mostrar aqui a estrutura da pasta como ficou. Opa! Olha lá, você acredita no autor dessa pasta? Sim, acredito, claro. Sou eu que estou criando. Aí agora, ele pediu aqui, recommend Makefile Tools. Nesse computador aqui eu não fiz com Makefile, eu fiz com CMake. Então, essas recomendações aqui é interessante sim instalar. Ó, sim. Pediu o PowerShell, ele vai executar um monte de coisa aqui, que é do próprio IDE da Horizon. Muito bom, é bem automático, nisso é muito bom. Vou instalar essa dependência aqui. Já instalou. IntelliSense? Sim, por que não? Aí, from your Makefile upon opening. Não sei se eu faço isso, vou colocar não. Então, ok, já instalei as dependências que precisa. Na verdade, ele tinha pedido alguma coisa aqui de dependência, né? Aqui não aparece mais o histórico, mas tudo bem. Então, meu projeto está aqui, se eu vier no Explorer, meu projeto daqui, meu main está no source. Aqui ele fala algumas coisas, aqui é o extension. Aqui é o readme, é interessante ler isso aqui. Mas nada importante. As boas-vindas. Vamos abrir o nosso main.cpp. O que tem aqui? Hello Tarzan. Vamos mudar isso aqui para ter certeza que não é nada que está rodando lá dentro. Hello Tarzan do vídeo. E vamos salvar. Para verificar se tem erro, antes de começar a fazer todo o processamento lá de debugar, que demora um pouco, é interessante dar um make aqui e ver se tem alguma dependência, né? Então, dou um enter aqui para voltar para a minha máquina, que é a New Terminal. ls. Então, aqui tem Dockerfile, Dockerfile Debug, Include Source e o Makefile. O Makefile é desse jeito, é o Makefile original que é criado para o Hello World. A gente vai alterar ele depois. Mas se eu der um make, rodou, não deu nenhum erro, senão eu já reclamaria aqui, ó. Make clean, make. Beleza, tá tudo funcionando. Já que não tem nenhum erro no meu código, e essa é uma forma rápida de verificar se tem algum erro, né? Eu posso vir aqui na parte de debug. Na parte de debug, muito importante, vir aqui e colocar que você vai rodar no Horizon ARM64. Local AMD64 não vai rodar, porque eu não vou rodar localmente na minha máquina. E meu Horizon não tem AMD64, pelo menos não estou utilizando. Estou utilizando o ARM64, é o que está funcionando. Bora lá. Seleciona o Horizon ARM64, Start Debugging. Ele vai começar aqui uma série de processamentos, ele vai criar o Docker, ele vai baixar esse Docker para dentro do Linux ali, da Verdin, tudo via SSH, não preciso fazer nada, ele vai baixar, por exemplo, se eu tivesse uma função aqui que exigia a instalação de alguma coisa lá no Linux, ele já vai baixar, já vai empacotar tudo dentro de um Docker, e esse Docker vai executar dentro da sua
Torizon, dentro do seu Torizon OS lá, dentro da sua Verdinho. Então ele está criando aqui, só esperar. Agora ele começou a fazer o download lá para dentro da placa e Debug Console aqui, ele entrou, Hello Torizon do vídeo. Então já temos um Hello World. Nossa estrutura de pasta está aqui. Arquivos importantes. O Makefile, que vai te dizer quais pastas você vai buscar. A gente vai alterar isso aqui bastante. Eu vou explicar o Makefile, por que eu fiz o Makefile daquele jeito. Dockerfile. Esse Dockerfile ele é importante porque aqui que é criado o Docker, né? O arquivo Docker que vai ser executado lá dentro. Já é interessante ver que eu vou usar C no o stack do Canopen. Deixa eu até abrir aqui. canopenNode.github.io. Vou direto aqui no GitHub, CanopenNode. Isso daqui, esse stack é o que a gente vai se basear para desenvolver o driver do Canopen, né? Esse aqui é gratuito, é aberto e é muito bom. Ele roda em C, não em C++. Então, algumas coisas aqui dão problema se você tentar compilar em C++. Por isso que, tanto aqui no Dockerfile quanto no Makefile, a gente vai trocar essas flags aqui de G++, que é C++, né? É compilar em C++, para C somente. E vou mostrar como que faz isso. Tem um arquivo de texto que eu escrevi aqui que já fala como é que faz tudo isso. Então, arquivos importantes: Makefile, Dockerfile, dockercompose.yml, aqui são os comandos que são dados para o terminal. Então, são os comandos que são enviados para a minha Torizon ou até para o WSL. Vou alterar esse arquivo de source, pasta de includes. E aqui também tem algumas. Aqui são os arquivos específicos do VS Code, os arquivos que ele executa, por exemplo, na hora do lançamento, o que eu vou executar, quais comandos, etc, etc. Aqui a gente vai passar por isso, e esse arquivo é importante. Settings, acredito que não. Settings, por exemplo, ele fala onde que eu vou lançar, que é o 161 que eu acabei de conectar, né? Tasks, essas aqui são as tarefas que ele roda quando o VS Code está sendo executado. Esses dois arquivos, launch e task, a gente vai utilizar também. Em conf, acredito que não tem nada. Então, .vscode, makefile, dockerfile, a gente vai mexer em todos esses arquivos para compilar na estrutura de pasta que eu quero. Então, vamos começar. Eu já tenho baixado aqui. Não, acho que eu vou baixar novamente. Então, vou fazer um PowerShell aqui. Windows PowerShell. Eu quero baixar na minha pasta. Deixa eu ver em qual pasta que eu vou colocar. CD, dois pontos, CD, dois pontos, D, dois pontos, né? dir, aqui não é Linux, dir. Vou criar aqui CD. Vou criar uma pasta aqui no meu Drive D, só para ficar fácil. O que eu preciso? Eu preciso baixar o meu repositório do Linux aqui desculpa, o meu repositório do Canopen, do GitHub, para eu começar a jogar para dentro do meu projeto. Então eu vou colocar uma pasta chamada vídeo, tá? Dentro dessa pasta chamada vídeo, cd vídeo, estou aqui dentro, eu vou executar um git clone. Como é que faz mesmo? Mais fácil vir aqui, ó. Canopen Node, ele te ensina aqui como é que faz, ó. Não, não é aqui não. Vamos primeiro no Canopen Linux. Então, eu vou fazer, o meu exemplo que eu estou fazendo é do Linux. Então, vem aqui Related Projects, Canopen Linux. Esse Canopen Linux é uma aplicação do Canopen Node para Linux. Ele te ensina como é que faz. Primeiro, eu dou um git clone. Então, vem no meu PowerShell. Eu só quero, por enquanto não estou criando projeto nenhum. Só vou copiar o git para dentro da minha máquina, tá? Então, ó, delete aqui tudo. Ctrl V. Estou clonando para dentro da minha pasta vídeo. Depois disso, vou fazer assim. Eu vou para dentro da minha pasta. Dentro da minha pasta eu dou um submódulo init, que ele tem, de submódulo ele tem o Canopen Node, que é aquela básica, o stack do Canopen básico que eu mostrei antes.
E vou dar um update, ele vai baixar todas as pastas que tem, todas as pastas do Canopy Node dentro de Canopy Linux. Se eu mostrar aqui a estrutura, ó, esses arquivos aqui são do Canopy Linux e essa pasta que está azul é todo o stack do Canopy Node que está aqui dentro. É isso que a gente acabou de fazer. Ele pede para fazer isso daqui de novo, né? Update the project. Vou dar um git pull. Mas aqui não muda nada, porque já está tudo atualizado. Acabei de atualizar e ele fala fazer isso de novo. Vou seguir porque é o que está mandando aqui. Beleza, se eu vier aqui agora no meu Explorer, na pasta vídeo tem Canopy Linux. Dentro de Canopy Linux tem todos os arquivos aqui, o main, tem algumas bibliotecas, tem algumas configurações e aqui tem o Canopy Node aqui dentro. Toda aquela stack do Canopy Node, todos os protocolos aqui, os DS, lá os documentos, 301, 303, tudo aqui está dentro do Canopy Node. Inclusive ele tem essa pasta example aqui que tem um básico aqui, né, um Canopy que não roda nada, mas que compila, que é para você se basear. Como eu já estou fazendo o Canopy em Linux, eu não preciso desse exemplo. Inclusive, esse exemplo ele atrapalha durante a compilação no VS Code, porque tem esse outro main que acaba, né, confundindo um pouquinho. Se você der um include ali e acabar vindo essa pasta example no meio, dá confusão, tem outro makefile, tem outro main, é complicado. Então, baixou o repositório, vou usar esse repositório lá no projeto. Já vou deletar essa pasta example, beleza? Deletei. Não, vou deixar ela aqui. Eu vou deletar quando eu mandar ela para dentro da minha DSL, né? Do meu WSL. Então, voltei a pasta example aqui. Voltei? Cadê o desfazer? Ah, não tem desfazer. Deixa eu dar um... Ver se aparece a pasta example aqui de novo. Ah, apareceu. Beleza. Tá aqui a pasta example de novo. Quando eu jogar ela lá para dentro do WSL que eu vou deletar. Senão eu perco minha base aqui, né? Então, ok. Não preciso mais do meu PowerShell. Vamos voltar aqui então para o desenvolvimento do projeto no VS Code. Vamos começar a montar a estrutura de pasta. A estrutura de pasta vai ser montada da seguinte forma. Deixa eu dar um pause aqui que estão me ligando. Voltando aqui então com o vídeo. Vamos começar a estruturar a pasta. Por enquanto eu estou aqui no Hello World, vou fechar todos esses arquivos, estou só o main aberto. Vou abrir, vou rodar aqui novamente, só para ficar, né, bem claro o que eu estou fazendo. O explorer.exe, explorer.exe. Abriu aqui minha janela. Estou dentro da minha pasta do projeto no Linux, a vídeo Canopy Linux. E eu vou abrir uma outra janela do Explorer. E vou navegar até de vídeo. Canopy Linux. Aqui é o stack que eu acabei de baixar. Como que eu vou montar essa estrutura de pasta? Eu vou ter um arquivo source, que é o arquivo principal. Vou deletar esse main.cpp, que eu não vou mais utilizar. Aqui no VS Code ele já aparece com um tracinho, ó, quer dizer que já sumiu, já não existe mais aqui. Já vou fechar ele. O meu main vai ser o main do Canopy Linux. Ctrl C, Ctrl V. Então eu joguei aqui, Ctrl V. Minha pasta source está ok. Pasta includes, não vou colocar nada porque nessa pasta includes eu vou deixar livre para o projeto onde isso aqui for implementado, né? Aqui para dentro dessa estrutura de pasta, eu também vou jogar toda a pasta Canopy Linux. Devia ter feito isso antes. Vou jogar toda a pasta Canopy Linux. E vou deletar o arquivo main, porque eu acabei de jogar ele para a pasta. Vou dar aqui, ó, de novo, ó, o que eu deveria ter feito. Dá um Ctrl X aqui, vim em Source, Ctrl V, substituir. Beleza. Então, dentro da minha pasta Canopy Linux, já não tem mais o meu main. Meu main está dentro da pasta Source. Não vou colocar esses includes aqui dentro da pasta includes, porque esses includes são relativos ao Canopy Linux, fica mais organizado desse jeito. Lembra da pasta example do Canopy Node? Aqui sim, eu vou deletar ela. Ela tem aqui, antes de deletar, ela tem um OD básico aqui que não tem nada configurado. O Object Dictionary, né? Caso seja interessante, caso seja a primeira vez que você está desenvolvendo o nó, é interessante copiar esse
esse Object Dictionary antes de deletar a pasta example, mas eu já desenvolvi um Object Dictionary básico aqui que transmite uns TPDO aleatório, tá bom? Que eu vou utilizar ele porque é mais parecido com o que eu vou utilizar na aplicação final. Então antes de deletar a pasta example, então, vamos criar aqui uma pasta chamada Object Dictionary. Então, a minha estrutura de pasta está. Eu tenho a pasta source, que é onde está o meu main. Uma pasta do Object Dictionary, que vai ser o Object Dictionary do meu nó Canopen Master, né? Ele ainda tem um Object Dictionary, ele vai ficar aqui para fácil acesso. Então, eu vou pegar aqui da pasta example, vou dar um Ctrl X e vou jogar aqui dentro da pasta do OD. Então, agora eu tenho aqui o meu Object Dictionary. Se eu vier aqui na pasta example, nada disso aqui eu vou utilizar tudo do próprio Canopen Linux. Então, agora sim eu posso deletar essa pasta. Por enquanto, eu vou deixar aquele Object Dictionary, mas em breve eu vou substituir pelo meu Object Dictionary. Então, minha estrutura de pastas está pronta. Tem todo o meu stack do Canopen Linux com o Canopen Node aqui dentro, exceto a pasta example. Já tem todos os meus arquivos, CanopenC, CanopenH, os arquivos do 301, que falam de Node, Guardian, Heartbeat, RPDO, TPDO, etc. Está tudo aqui dentro. Tenho a minha pasta de includes que não tem nada. Vou deixar para quem for implementar o projeto final. O AD, que é meu Object Dictionary, e a pasta source. Para eu conseguir compilar isso aqui, se eu tentar compilar isso aqui agora no VS Code, vai dar problema. Por isso que eu anotei todas as alterações que eu fiz primeiro no meu Makefile. Então, para não ficar batendo cabeça aqui, mostrando erros e erros, eu vou ensinar só o jeito certo de fazer. Eu anotei tudo aqui. Arquivos VS Code, Makefile. Vamos lá. Ó, lista de arquivos alterados para fazer com que o VS Code rode o stack Canopy automaticamente na verdinha. Makefile, estruturar todo o projeto com relação às pastas. Essa estruturação eu fiz aqui junto com o ChatGPT, o ChatGPT me ajudou nisso, né? Eu estruturei da seguinte forma. Eu vou abrir aqui o Makefile daquele projeto Canopen Linux V3. Deixa eu abrir aqui. Cadê? Estou me confundindo aqui já. Aqui. No WSL, em Projects Canopen Linux Max V3, eu fiz esse Makefile, eu desenvolvi esse Makefile, eu vou abrir ele aqui para a gente entender como é que ele funciona. Esse aqui é o original, aqui é G++, né, o original. Esse aqui é o original, que vem ali aqui do Hello World. Eu não vou utilizar esse aqui. Vou utilizar essa parte de baixo, ó. Como é que foi feito esse Makefile? Eu criei variáveis aqui que são chamadas o tempo inteiro. Primeiro do Canopen Linux, Drive Source, que é do Canopen Linux, meu driver é Canopen, né? Canopen Source, que é a parte do Canopen Node, que é o stack que está aqui dentro, né, do Canopen Linux. Application Source, esse daqui é o meu Object Dictionary, então é a pasta OD. Então, esses aqui são o nome das pastas, Canopen Linux, Canopen Linux / Canopen Node e OD. E a pasta source está aqui, que é aqui do original, né? Source path, tá vendo? É aquela pasta source onde está o meu main. Quais alterações eu fiz? Aqui, antes, originalmente, que aqui eu já tinha feito alguns testes, né? Era assim, a G++. Se eu olhar aqui agora no VS Code, aqui é G++. Eu não quero G++, quero que rode em C. Porque se rodar em C++, ele vai dar alguns erros aqui. Então, mudei para GCC. Comentei esses CC flags, que é o que tinha sugerido anteriormente, isso aqui é bobeira, e eu coloquei a pasta includes, onde eu vou procurar os meus .h, né, CC flags aqui, onde eu vou procurar meus .h, na pasta includes, na pasta drive source, então ele vai baixar todos os includes da pasta Canopen Linux, todas as pastas do Canopen Linux, todos os .h, as libraries da pasta Canopen Node e do meu AD. Deixei habilitado esse pthread aqui, caso eu utilize algum thread. E aqui foi o ChatGPT que alterou aqui, eu não lembro exatamente, mas ele tinha também a opção de C++, né? Acho que é esse traço C aqui. Ah, não, desculpa. Isso aqui é da onde que ele vai puxar
os meus .h. Se eu colocar esse traço C, ele vai baixar todas as pastas que tem para dentro, né, os subdiretórios, vai baixar todos os subdiretórios. Quando eu estava com a pasta example, isso dava problema. Por isso que aqui não tem o traço C, era tipo assim. Então, mas não tem. Ele vai baixar os meus objetos, vai baixar tudo da CSFlex que eu acabei de criar. Isso aqui já é do próprio VS Code que ele cria, mantém, só a pasta source que eu mantive também. Target name, isso aqui é importante mudar. Como eu vou copiar e colar esse makefile, precisa mudar esse nome aqui, ó, porque esse target name foi criado pelo meu projeto aqui, ó, target name, vídeo Canopy Linux. Se eu copiar aqui, ele vai tentar rodar o target Canopy Linux V3, não vai dar certo. Então, eu vou copiar e colar isso aqui lá para dentro e depois vou mudar isso aqui. Target, sources. Essa pasta source, se colocar aqui no original, target, the sources. Acho que é esse daqui. Ele vai baixar todos os arquivos .c e .cpp e dentro que ele encontrar nas pastas. Não quero que baixe todos, eu quero que baixe somente o que eu vou utilizar. Se eu começar a adicionar muito arquivo .c que tem na stack do Canopy, pode acabar gerando confusão, dar problema na compilação, porque tem muitas coisas ali que a gente não vai utilizar. Então, decidi colocar na mão todos os arquivos .c que eu vou utilizar, que são todos os sources. Então, eu estou baixando sources da pasta Canopy Linux, que é o driver, error, pool, storage Linux, que se eu vier aqui, Canopy Linux, ó, driver, error, storage. Então, todos os arquivos .c eu estou listando aqui. Depois, todos os arquivos C da minha pasta do Canopy Node, que eu estou utilizando, que é do 301, 304, 305, 309. Não precisa ser dessa forma, mas foi a forma mais segura que eu achei. Parte de storage, extra e canopy.c também. Application source, eu vou adicionar o meu od.c. E source path eu vou adicionar o meu main, que é o main basic.c. Nessa parte aqui, tem aqui anotado também, ó, os arquivos que tem que... Deixa eu fechar esse makefile aqui, ó. Eu não quero as alterações daqui. Não quero salvar as alterações. Então, depois que eu estruturei, eu vou forçar alguns comandos. Por quê? Esse clean, o comando clean do makefile, o que acontece? Qual que é o problema que aconteceu comigo? Esse daqui, ó, ele vai apagar todas as pastas, quando der um make clean, ele vai apagar todas as pastas do meu projeto, mas ele não deleta as pastas que o VS Code cria, por exemplo, do build ARM64. Se eu vier aqui, ó, na pasta do meu projeto, não no Canopy Linux V3, mas no vídeo Canopy Linux, está vendo essa pasta build ARM64? Aqui já tem um monte de arquivo .o, não tem um monte porque só tinha um arquivo, só tem um main. Mas esse main não é deletado e às vezes ele é reciclado. E aí o que acontece? Se você alterar o seu main e pedir para compilar de novo, se ele não detectar alguma diferença, ele não vai recompilar isso aqui. Eu tive problema com o Object Dictionary porque eu atualizei o meu od.c.h e eu compilava e vinha o Object Dictionary antigo. Demorei dias para conseguir achar que era esse o problema. Tinha outros problemas também, né? Mas eu demorei um bom tempo para achar que quando eu dava o make clean, ele não apagava essa pasta build ARM64. Isso estava puxando um OD de uma versão antiga. Então, para sanar isso, eu adicionei essa linha aqui, ó. Forçar o comando make clean para limpar a pasta que o VS Code gera dos binários. Então, além do comando que já tem de clean, vai ter esse build ARM64, deletar a pasta build ARM64. Além disso, mudar para GCC, que já comentei, e aqui é makefile. Importante, se for compilar de outro makefile, mudar o campo target name, que foi o que eu comentei anteriormente. Então, são todas essas alterações do meu makefile. Vou pegar o makefile do Canopy Linux V3, que já está funcionando, né? Não vou recriar a roda aqui não, depois precisar do arquivo, é só pegar o arquivo comigo. Projects, Canopy Linux Make V3. Vou abrir aqui o makefile, opa. Deixa eu já colocar para abrir com Notepad++. Não tem sempre? Então vai, só uma vez. Então beleza, abri aqui. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C. Vou no meu VS Code e já vou... Ah, importante, ó. Se eu vier aqui no VS Code, já apareceu toda a minha estrutura de pasta. OD, includes que não tem nada, Canopy Linux, tá tudo aqui, ó.
Tá vendo? Não tá amarelinho porque não compilou nenhuma vez. Então, Makefile, vou dar um Ctrl A, vou deletar o que está aqui e vou colar o que tinha anteriormente. O que está comentado aqui em cima, como eu disse anteriormente, era o que tá o Makefile original, mas agora eu vou deixar. Vou dar um tab aqui, ó, como é que ele completa tudo bonitinho. Beleza. Tudo que foi comentado ali está aqui e mudar o target name, né? O target name é Video Canopen Linux. Já completou para mim. Esse é o nome do meu target name, esse que eu vou criar. Esse é o nome do meu projeto, né? Aqui está a estrutura de pastas que eu comentei. E o clean aqui já tem o comando que eu tinha. Esse makefile já tem o comando do clean que eu havia comentado aqui nesse documento. Já mudamos aqui, o CC já está em GCC, né? O meu compilador vai ser em C. Só que se eu pedir para compilar agora, o Makefile vai compilar em C, mas o VS Code vai compilar em C++, vai dar erro do mesmo jeito. Então, tem que continuar alterando alguns arquivos aqui. Docker composer.yml, para dar ao programa acesso a CAN 0. Vamos deixar isso aqui para depois. Vamos lá. Dockerfile, para compilar usando GCC e não G++, para evitar o erro de não reconhecer void. Então, no arquivo Dockerfile, vou deixar isso aqui de lado aqui, VS Code. No arquivo Dockerfile, se eu vier aqui, como é que eu faço para diminuir isso aqui mesmo? Deixa aqui. Ó. Se eu vier aqui nessa parte de run, if arm64, vai ter aqui, ó, compile the application, né? Nessa parte do Dockerfile, na parte da arm64, que vai ser o que eu vou utilizar para compilar meu projeto, né? Eu vou comentar. É que aqui não parece estar comentado, mas ó, é uma linha só. Eu vou comentar essa linha e vou reescrever essa linha trocando o G++ por GCC. Então, aqui, vou copiar isso aqui e vou comentar essa linha. Então, agora, no meu Dockerfile, ele vai compilar. Opa, eu esqueci. GCC. Então, save. Agora, estou compilando em C no meu Dockerfile. Bom, mas ainda tem mais coisa. No VS Code tasks.json, compilar usando GCC, mesma coisa. Então eu vou em VS Code tasks, VS Code tasks, vou procurar, a palavra-chave daqui é essa aqui, ó, build debug arm64, vou dar um Ctrl C, Ctrl F, Ctrl V, ó, ele achou aqui para mim, ó, no build debug arm64, que é o que eu rodo quando eu faço isso daqui, né, build debug, run debug é build debug, ele vai, eu tenho que passar para ele que eu vou compilar não em C++, mas sim, vou copiar isso aqui, vou comentar, vou compilar em C, por isso que é GCC. Se vier aqui ó, no documento que eu anotei, é bem na parte dos argumentos, ó, eu comentei e coloquei GCC, tá vendo? Então, salva. Já alterei Dockerfile, alterei task.json, mas eu tenho que alterar. Para passar os argumentos de the interface. Isso aqui é depois, mais para frente. Essa aqui é importante também, essa parte aqui de baixo. Sprints. Inicializar a interface CAN. Beleza, aqui mais para frente. Outro arquivo que eu preciso alterar é o dockercomposer.yml. Por quê? Quando eu rodo um Docker, não necessariamente ele tem acesso a todo o hardware que está dentro da minha placa. Eu preciso dar essa autoridade para ele acessar o hardware. Como eu vou utilizar o CAN, eu preciso que ele tenha acesso ao network do host e que ele seja administrador da rede. Ou seja, eu consigo habilitar e desabilitar o meu módulo CAN, CAN0 e CAN1 dentro da minha Verdinho, dentro do meu Horizon. Então, eu vou adicionar essas linhas aqui. Se eu vier aqui em Docker Composer, e eu vier aqui nessa parte do... Qual parte que é mesmo? Services. Em Services aqui, ports, ele acaba aqui, mas eu quero mais ports do que isso. Eu quero habilitar o ports, debug, papapá.
Vou copiar essas linhas, network mode host admin. Isso daqui é equivalente a rodar alguns comandos via terminal. Peraí. Esse aqui, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é equivalente a rodar alguns comandos no terminal aqui, como se viesse dentro da minha Torus e rodasse alguns comandos para dar autoridade para o meu programa acessar a rede, né? Se puxar aqui alguns tutoriais, por exemplo, você vê aqui, ó, Horizon, Verdin, aqui apareceu lá, Verdin Can. How to use Can Horizon. Aqui ele é um tutorial bem facinho que ele te ensina como habilitar o Can. Se vier aqui, ó, aí aqui eu estou criando o Docker. Quando eu vou rodar o Docker lá dentro, tá vendo que eu mando isso aqui, ó, net host cap net admin. Isso aqui é o comando que eu estou dando para o meu Docker, para ele ter autoridade sobre as interfaces de rede. Quando eu altero esse arquivo aqui, docker compose.yml, eu estou passando esses mesmos parâmetros, host net admin. Já estou fazendo isso automaticamente. Quando der o play aqui, ele já vai executar isso. Então, beleza, vamos salvar esse arquivo aqui. Vamos continuar. Então, Docker Composer aqui já foi, esse Dockerfile já foi, VS Code Task já foi. Já eu faço isso daqui. Vou fazer esse agora. Quando o meu main começa a funcionar, esse stack do Canopen, vou abrir aqui o main do Canopen, o seu main basic. Ele tem isso aqui que é muito importante. Ó. Se eu abrir o meu CA main basic, ele vai aparecer esse monte de erro aqui de include. Por quê? Apesar dele estar aqui no Makefile, o Makefile está precisando de salvar alguma coisa aqui. Apesar dele estar aqui no Makefile, os arquivos.h, eles não estão no meu make lá. Vamos lá, se eu apertar, vou mostrar como é que resolve isso aqui. Eu preciso adicionar o caminho desse ponto H para que ele seja encontrado. Para não precisar colocar todo o caminho absoluto aqui, eu preciso arrumar isso aqui. Então é só passar o mouse em cima, apertar Fix. Ele vai falar que não está incluído lá no... Olha lá. Replace, não. Não é isso ainda. Contain by edge include path to your build company. É isso mesmo. Mas é quase isso, na verdade. Vamos dar um fix nesse, ó. Tem um aqui que ele sugere... Caramba, ele não está sugerindo para mim. Isso aqui já aconteceu uma vez comigo. Deixa eu dar um close aqui. Ele não está deixando... eu preciso adicionar nas configurações do meu compilador C++, mas eu não lembro como é que eu faço para acessar isso aqui. View... Open Configurations? Não. Parece que não. Acho que eu vou ter que procurar aqui. Tem algum momento que você aperta esse fix aqui que ele sugere para você inserir esse caminho dentro do... Not find the header. You should ensure the file exists include path for update room include. Vamos lá. Como é que eu fiz para funcionar aquela vez? Se eu der aqui um fix. Não, aqui ele está falando para eu passar uma diretiva na hora de compilar. Não é isso que eu quero. Eu quero abrir as configurações do meu CMake. Será que é aqui? Não é aqui. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pause no vídeo e vou procurar como é que chega lá. Eu lembrei onde que é. Não é eu clicando aqui, eu vim Problems e eu ver o problema aqui. Ó, por exemplo, não encontrei esse Canopen.h. O que eu faço? Clico no botão direito. Não. Eu venho aqui, passo o mouse em cima. E ele aparece uma sugestão para mim aqui em algum lugar. Cadê?
main basic. Era para ele aparecer aqui uma lâmpadazinha. Será que foi aquele negócio que eu desabilitei lá, apertei não, IntelliSense? Que ali ele aparecia para mim o quick fix aqui de adicionar isso para o include path, mas não está aparecendo. Então pensei que eu tinha achado aqui, vou esperar um pouco. Bom, o que eu fiz? Fechei e abri o VS Code. Só de fechar e abrir o VS Code ele apareceu aqui para mim, ó. Tá vendo esse pontinho amarelo aqui? Ele fala, ó, Show Code Actions. Eu quero adicionar ao include path o Canopy Linux, Canopy Node. Aí ele vai abrir aqui esse C, C++ Configuration, que eu não achei da outra vez. Se eu vier aqui, ó, em include paths, ele acabou de adicionar aqui. O que eu faço agora? Volto para o meu main basic. Eu quero adicionar também esse OD.h. Beleza, ele já vai adicionar aqui para mim, ó, OD. E Canopy.h, ele ainda está sugerindo alguma coisa? CO error. Adiciona tudo aqui, tudo que for necessário. Adiciona aqui, ó. Então eu adicionei Canopy Linux, Canopy Node, OD e Canopy Linux. Tá vendo que os erros sumiram? Agora, todos os meus .h estão configurados corretamente. Se eu ver aqui Canopy Linux, Canopy Node, Canopy.c, não tem mais erro nenhum. Nessa parte de problemas aqui de erro, já não tem mais nenhum. Para eu testar rapidamente, eu venho aqui, fecho essas tarefas que ele está fazendo aqui, novo terminal, make clean, e make. Se eu der um make, ele vai tentar gerar todos os arquivos e conseguir gerar. Ou seja, todas as minhas pastas estão funcionando, todos os meus includes estão funcionando. Se algum include não estivesse funcionando, ia ter dado problema. Então, precisa acessar esse C, C++ Configuration, que eu não sei como acessar isso aqui, é só quando aparece aquela lâmpadazinha ali para ajudar, e adicionar nos include paths Canopy Node, OD e Canopy Linux. Então, todos os meus .h aqui dessas estruturas, exceto include, né? Include já está aqui, user include, né? Não, desculpa, workspace include, já estão configurados. Então agora todos os .h são encontrados, não precisa dar o caminho absoluto de cada um. Feito isso, deixa eu continuar a ver aqui então o que mais é feito. Vamos adicionar agora o printf para sair aqui no debug console, porque desse jeito ele não sai. Quando eu mando executar, não sai nada escrito aqui o que o Canopy Node está, que o seu main basic está mandando printar. Ele tem essa função aqui, ó, log printf. Essa função log printf ela é chamada toda vez que vai printar alguma coisa. Então, por exemplo, ele fala, o nós está entrando, o nós está saindo, está initializing, etc, etc. Ele não aparece no meu debug console, porque eu preciso usar o printf para isso. E ele não utiliza o printf, esse log printf, ele não utiliza o printf inicialmente. Ele usa esse vsn printf, que ele manda lá para o log do Linux. Aí você tem que acessar o Linux para conseguir ver o que está acontecendo. Então, eu alterei essa função aqui, log printf, para ele printar no meu debug console. O que eu fiz? Se eu vier lá, log printf, deixa eu colocar em vai ter essas linhas são as originais, eu só adicionei essas linhas aqui, para aparecer no debug console VS Code. Onde que eu vou colocar isso? Logo depois que ele printar aqui, ó. Se eu fizer isso, agora o meu vai aparecer aqui no debug console as mensagens do printf. Importante tem que dar esse flush aqui, porque senão eu dou um printf e não aparece nada até encher o buffer. Então tem que dar o flush. Então beleza, já alterei o que eu precisava aqui no meu main, que é para aparecer só para aparecer o printf, não mudo nada nesse main. Aqui em cima, o que a gente já fez? Makefile, Docker Composer já fez, Dockerfile, task.json, launch.json. Aqui, em Canopy Linux, para eu habilitar e desabilitar funções do Canopy, é interessante eu criar um arquivo driver custom.h. Esse arquivo driver custom.h ele vai ter somente flags habilitando e desabilitando funções do meu Canopy Node. Que tem várias funções, por exemplo, se ele vai...
Bom, para saber todas essas funções, basta vir aqui em CanopenNode 301 coconfig. Aqui tem todas as flags que são utilizadas, se vai utilizar Doxygen, se vai usar OD dinâmico, se vai usar um monte de coisa aqui, se vai ser Heartbeat Consumer. Então, todas essas flags, elas são, várias delas, elas são definidas assim. Se não está definido, faz tal coisa, né? Então, ele tem um padrão ali que ele funciona, principalmente aqui na pasta do Canopy Linux co drive target.h. Ele vai várias coisas assim, ó. Cadê? Se não estiver definido isso, então define desse jeito. Então ele existe um padrão que ele já configura como que, por exemplo, Network Management vai funcionar. Às vezes eu não quero isso. Por exemplo, eu não quero mexer com storage, que é guardar na memória flash assim os dados, a configuração do NOCAN. E tem uma das flags que aparece isso, que não está aqui, é driver, driver.drivetarget, storage.linux, acho que é aqui, não sei. Mas em algum lugar ele tem, se não estiver definido, ele vai definir o storage. Aí, para que eu consiga configurar tudo isso, porque eu não quero algumas funcionalidades, por exemplo, storage, o que eu vou fazer? Vou criar a estrutura de passe que eu fiz. Em Canopy Linux, vou criar um arquivo co-driver custom.h. Então, eu já vou copiar esse nome. Dentro da minha pasta Canopy Linux, novo arquivo, co-driver custom.h. Dentro desse co-driver custom.h, o que vai ter? Eu vou copiar do que eu já fiz. Canopy Linux V3, Canopy Linux, co-driver custom.h. Por enquanto, eu defini essa flag, coconfig storage 0. Por quê? Porque eu não quero gravar nada. E se eu deixar livre, se eu não colocar esse define em 0, ele vai configurar o storage e pode dar problema lá na frente, assim como já deu. Então, copiei aqui para dentro, co-drive custom.h, salvo esse arquivo, mas não basta criar esse arquivo.h, eu preciso dizer ao compilador que eu preciso usar ele. Então, vindo aqui, antes dos includes referentes ao canal, desculpa. Então, eu criei o arquivo e adicionar em co mainbasic.c no início. Então, eu tenho que dar esse define co driver custom, que daí ele já vai, o próprio stack do Canopy já sabe que eu estou utilizando um driver customizado, antes dos includes referentes ao Canopy. Então, onde que eu vou adicionar isso? Cadê o meu main basic? Vamos voltar bem no comecinho. Os meus includes relacionados ao Canopy começam aqui. Esse aqui é do Linux, né? Então, antes dos meus includes do Canopy, eu faço isso. Por quê? Quando ele está em canopy.h, ele vai ler essa flag. Se eu for em canopy.h, lá vai ter alguma coisa de driver custom, driver custom. Não lembro onde que. Mas em algum lugar aqui, acho que é em CO Driver. Quando ele entra em CO Driver, lá ele vai verificar se tem CO Custom, que vai adicionar o arquivo .h. Que vai adicionar o arquivo CO Driver Custom.h. Então, eu defini essa flag. E essa flag, dentro desse arquivo.h, deixa eu fechar que tem muito arquivo aberto, né? Storage, driver custom, eu só estou colocando que meu storage está em 0, não quero storage, certo? Vamos ver se por enquanto está funcionando o meu projeto. Se eu ver aqui no terminal, make clean e make, vamos ver se ainda está compilando. Ainda está compilando. Continuando aqui. Dessa forma, o arquivo Canopy Linux drive target.h irá adicionar. Esse arquivo drive target.h irá adicionar os defines antes de coconfig.h. Também definir se é single thread em seguida, para retirar o the single thread do Makefile sugerido pelo ChatGPT. Isso aqui é interessante, ó. No Makefile que eu copiei da primeira vez que funcionou, né? Ele onde que aparecia aqui? Aqui, nesse momento aqui onde ele estava inicializando as coisas, ele dava aqui um
traço D, que é o equivalente a define, define CO single thread. Tinha isso. Eu não quero isso. Eu não quero definir aqui, na hora que eu estou executando, compilando meu programa. Eu quero ter um arquivo onde essa configuração esteja explícita. Esse arquivo é canopen_driver.h. Então, voltando aqui, também definir esse single thread em seguida. Então, no meu projeto original aqui, ó, Canopy Linux V3, em source, deixa eu ver onde que eu defini. Aqui, ó, single thread e custom, tá vendo? Então eu vou colocar esses dois, esse é o main basic. Antes de eu dar os includes do meu Canopen, eu vou colocar essas duas flags que vão configurar como vai funcionar o meu stack Canopen. Então, feito isso, posso salvar o meu arquivo, salvar todos os arquivos. Tem mais alguma coisa aqui? Esse é o main basic. Para que os prints já fez isso. Para inicializar, a interface fica automaticamente no boot da Verdin. Isso aqui vamos rodar depois, isso aqui a gente executa depois que a gente conseguir compilar no VS Code. O que acontece? Se eu vier aqui e der um fconfig agora aqui, meu can0 e meu can1 já estão funcionando dentro da minha Verdin. Mas isso eu fiz um script que roda isso. Isso aqui ensina como fazer esse script. Como que funciona, né? Eu crio um arquivo em user local bin setup.sh, o nome do meu arquivo. Eu faço assim, tá? Eu pego tudo isso daqui e dou um Ctrl C e colo aqui dentro do meu terminal. Aí ele já vai criar esse arquivo com esse conteúdo. Esse conteúdo é um scriptzinho que o ChatGPT me ajudou a criar, onde eu vou ficar tentando inicializar o can0 e o can1. É isso que ele faz. Depois eu torno esse arquivo executável, esse setupcam.sh, e adiciono o serviço dele para ser inicializado quando eu ligar o Linux. Como que ele faz isso? Aqui ele cria esse arquivo, né? E dentro desse arquivo ele vai escrever isso daqui. Então eu copio e colo todo esse comando. Eu vou até deixar mais. É bom tirar esse tab que tem aqui para não ficar ruim na hora de colar esse arquivo no terminal. Então, ó, vou deixar aqui mais claro os trechos que é para copiar e colar, né? Pronto. Dá um salvar aqui. Então, eu copio tudo daqui, crio meu script. Depois, copio tudo daqui, colo lá no meu put aqui no SSH, ele vai criar o meu serviço. Aí, depois que eu fizer isso, né? Rodar o sudo chmod, que é para deixar o negócio lá executável, o script executável, depois eu rodo isso. Depois eu vou rodar essa sequência de comandos que é para cadastrar esse serviço. E para ver se foi, eu posso dar esse comando aqui, ó. Vamos ver se meu serviço está rodando. Claro que está rodando porque eu já vi, né? Mas se eu, para colar aqui nesse put é com o botão direito, tá? Se eu rodar isso aqui, põe a senha, ele vai me mostrar que o setupcam.sh está rodando, belezinha. Então o serviço está funcionando. Depois que inicializar, se quiser ver como foi o log da ativação, vamos ver como foi o log da ativação? Se deu tudo certo na hora de atualizar na hora de atualizar. Se eu ver aqui, ó, can0 encontrado, configurando, papapá, ele fez todas essas configurações aqui e funcionou tudo certinho. Então, consegui configurar meu can. Então, agora eu vou ter que pausar aqui porque chegou a criançada em casa. Bom, tentando finalizar aqui o vídeo rapidamente. Já coloquei para inicializar o can0 e can1. Já configurei o printf, já configurei o meu drive custom, como é que vai funcionar o launch, o tasks.json, já coloquei para tudo compilar em CC, vamos ver se vai funcionar. Então, vou dar um Ctrl C aqui. Vamos então no meu projeto, vou em debugar, Taurus Warm 64, vamos compilar. Agora ele vai começar a compilar um monte de coisa aqui. Vamos torcer para não dar erro nenhum.
Se compilar, já vou aqui até abrindo enquanto isso. CanOpen Magic. CanOpen Magic Standard. Eu estou numa versão aqui de avaliação, né? Tem 30 dias. Ih, já acabou? Ixi. Esqueci de uma coisa muito importante. Aqui ele inicializou, mas eu não dei os argumentos para começar no can 0 e... Então, ó, vou colocar aqui, ó, não vou abrir o CanOpen Magic, senão já acabou o meu evaluation. Eu vou abrir o CanKing, que é um monitor can. Que isso? Parece que não abriu. Eu estou configurando aqui, ó. Can Channel. Vou adicionar o canal 2. Acabei de criar aqui no CanKing. Eu vou só mostrar as mensagens que estão chegando aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Deixa eu fechar aqui o CanKing. Não. Not clear. Vou abrir o CanKing novamente. Diz aqui eu vou monitorar o monitor de rede CAN. Open Project. Eu vou aqui. Vou abrir o meu projeto do CanKing, que já tem as interfaces CAN configuradas, né? Então eu tenho aqui, ó, o CAN 1 e o CAN 2, já mostrando aqui nessa interface onde eu tenho as mensagens recebidas, consigo enviar mensagem. Então eu vou monitorar aqui o meu CAN 2. E vou dar o play aqui, estou monitorando a rede CAN. E faltou o argumento, apesar de estar escrito aqui, a parte do argumento eu acabei pulando, que é tasks.json, onde eu tenho que passar, não é aqui ainda, launch.json, faltou esse, passei várias vezes por isso aqui. Esses são argumentos para eu adicionar meu ID e a minha interface. Ó. Meu ID é 5 e minha interface é o CAN 0. Então, dentro do launch.json, venho aqui no meu projeto, .vscode, launch. Vou procurar Horizon ARM64. Aqui eu vou colocar esses argumentos. Se eu verificar aqui, ó, na parte do name Horizon ARM64. Eu estou no Horizon ARM64, vou colocar esses argumentos. Salva esse arquivo e vamos compilar aqui novamente. Eu vou compilar. E aqui no meu CanKing, eu não vou conseguir mostrar o monitoramento da rede CAN, né? Importante. Eu não atualizei o meu OD, mas tudo bem. Vou deixar ele rodar aqui, vamos ver se ele vai compilar certinho. É que esse OD, ele não manda nenhuma mensagem na rede CAN, não tem heartbeat, não tem nada. O OD que eu criei, eu só adicionei heartbeat e algumas mensagens lá fictícias. Já está rodando aqui em operacional. Se eu olhar aqui, eu acabei de receber uma mensagem aqui, ó, no CAN 2. Se eu olhar esse conteúdo aqui, ele está me dizendo que ele está operacional, mas ele não está me mandando mensagem nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o meu AD. Vou deixar aqui monitorando a rede CAN. Eu vou pegar o AD que eu já criei no CanOpen Linux V3. Esse é o AD.c, AD.h. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou no vídeo CanOpen Linux, no AD aqui, eu vou deletar esses dois arquivos. Vou dar um Ctrl V. Agora eu preciso vir aqui, vou dar um stop aqui nessa compilação, eu preciso vir no meu terminal e dar um make clean. Quando eu dou make clean, ele também deleta, lembra que eu adicionei esse arquivo aqui, ó, esse comando, ele está deletando a pasta build arm64, senão ele ia puxar o AD antigo ainda. Vamos compilar novamente. Limpei meu projeto, vou compilar novamente. Quando ele compilar, o que é para acontecer? Para começar a enviar uma série de mensagens de heartbeat, de TPDO. Tem um TPDO que é a cada 100 milissegundos, outro a cada 150, outro a cada 200 e outro 250. Vamos ver se essas mensagens aparecem nessa cadência. Se tiver aparecendo é porque está funcionando. Meu nó CanOpen está funcionando.
Beleza? Está operacional. Se eu ver aqui, uma série de mensagens chegando. Mas eu quero... aqui, eu coloquei agora para ele listar as mensagens. Então, se eu olhar aqui, ó, eu tenho 705. Se eu estivesse no Canopy Magic, ia aparecer que é o Heartbeat. E 05, 705 é o Heartbeat no nó 5 e 05 quer dizer que ele está no estado operacional. Se eu ver aqui nas outras mensagens, 100, 200, 300 e 480, essas 4 mensagens são TPDOs. Como eu disse, tem um a cada 100, um a cada 150, um a cada 200, outro a cada 250. Ou seja, eu consegui criar um nó, um nó Canopen no meu Linux rodando na Verdin. E eu estou conseguindo monitorar essas mensagens scan na rede. Eu consegui implementar um nó Canopen na Verdin, no Linux da Verdin. Para eu conseguir visualizar esses dados, as conexões que eu fiz estão nesse arquivo aqui, ó. Cadê os arquivos? Deixa eu procurar aqui onde está o arquivo lá do Notepad que eu anotei. Os pinos que eu uso da Dahlia, né, que é aquela carrier board que tem a Verdin, quais pinos eu estou utilizando. Eu já deixei aqui anotado, ó. Pinos Verdin Dahlia. Então, ó, são o CAN1, lá tem dois CANs, CAN1 e CAN2. O CAN1 ele está disponível no conector CAN1, que é o X2. Aqui está o mapeamento, né, do 1 ao 10, se você olhar ele diferente é desse jeito. Tem um pontinho perto onde eu pino 1, e é 1, 2 em cima, 3 embaixo, 4 em cima, é desse jeito. E os pinos 3 e 4 é CAN low e CAN high. E o GND do CAN, né? Então é só ligar o monitor CAN low e CAN high aqui, foi isso que eu fiz, conectei no pino 3 e 4 e eu estou visualizando no CAN King. O CAN 2 já é um pouquinho mais chato, porque ele disponibiliza o CAN 2RX e TX e não o CAN high e CAN low, ou seja, eu preciso desenvolver um hardware com um transceiver igual que usa aqui, que é o da Microchip, que usa no CAN 1, porque eu tenho 5 volts no meu barramento CAN e os pinos CAN RX e CAN TX, eles são 1.8 volts, então eu tenho que ter um transceiver que ele faça essa conversão de níveis de tensão. Então vou já utilizando o microchip que já utiliza nessa placa aqui, vou ter que desenvolver uma plaquinha que vai ter um transceiver que eu vou pegar o CAN high e CAN low que eu vou conectar no meu monitor CAN, passar por esse transceiver, e esse transceiver vai ter uma alimentação de 1.8 volts, que eu vou ter que procurar ainda dar no esquemático dessa placa, dessa carrier board da Alia, né, para jogar 1.8 volts na saída do transceiver do microchip. Tá escrito tudo isso aqui, ó. Então, a conexão que eu fiz foi aqui. Dessa forma, eu estou conseguindo visualizar aqui no CAN King que eu estou recebendo as mensagens na cadência que eu quero. Então, tem um nó Canopen, um driver Canopen funcionando dentro da Verdin. Quais são os próximos passos? É começar a trabalhar na função master, para esse nó ele virar master. Por enquanto ele é um slave, né? Então, enviando TPDOs. Começar a criar um master, mas assim, a estrutura já está pronta, o esqueleto já está pronto. Eu tentei nesse vídeo deixar o mais claro possível, assim, de uma forma breve, tudo que foi feito. Foi quase um mês de trabalho, né, para chegar nesse ponto, aparando várias arestas para funcionar aqui quase de primeira, né? A gente criou o código, já funcionou quase de primeira, e tudo automático, tudo inicializando automático. Isso demorou um pouco porque eu tive que aprender, graças ao ChatGPT adiantou bastante coisa, mas tive que aprender sobre Makefile, aprender sobre estrutura de pasta, sobre os includes lá do Make, etc. Mas no final deu tudo certo e está funcionando. E esse vídeo é justamente para, se eu precisar um dia reproduzir ou outra pessoa precisar reproduzir isso, é possível seguir nesse espaço. Os arquivos, para facilitar os Ctrl+C e Ctrl+V da vida, só falar comigo que eu forneço os arquivos. Tá certo? Então é isso. O vídeo ficou extenso, mas está bem detalhado. Espero que tenha ajudado. E isso é para nunca esquecer de todo esse trabalho, né? É importante. Eu consegui resumir um mês em 1 hora.
e 15 minutos. Tá ótimo. Então é isso aí, valeu.